Olá, bem, gente, hoje eu vou falar sobre um questionamento. Será que os demônios agem nas igrejas? E nós precisamos entender que os demônios agem na igreja cristã muito mais do que nós pensamos. E a Bíblia nos orienta a estarmos alertas sobre esse problema, principalmente as igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, nós precisamos saber, diante de tantos profetas se levantando, chamados profetas do Pix, tantas profetisas e que estão nos púlpitos, e adolescentes profetizando, falando sobre coisas, vamos dizer assim, esdrúxulas. E então nós precisamos questionar: Deus está nesse negócio? Aquelas danças chamadas reteté, onde as pessoas ficam rodando em êxtases. E há um engano que os cristãos precisam entender. Deus não deixa ninguém em êxtase. O Espírito Santo, ele traz a racionalidade. Quanto mais cheio do Espírito, mais domínio próprio e mais racional nós somos, porque a racionalidade é ela que nos leva ao controle, ao equilíbrio. O êxtase vem do diabo. E eu quero mostrar para vocês a partir do Velho Testamento. O primeiro texto que eu quero mostrar no Velho Testamento está em Levítico 10:8, para mostrar que desde já Deus exige que os sacerdotes sejam sóbrios. Olha o que diz Levíticos 10:8. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Vejam, Deus está dizendo que eles não podem tomar bebida ou vinho e entrar no santuário. Por quê? Porque eles precisavam estar conscientes para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e aquilo que é limpo. O sacerdote não poderia ficar em êxtase. Então, lá estava a presença de Deus, lá no santo lugar, no santo dos santos. Mas Deus ordenava aos sacerdotes que eles fossem sóbrios. Outro texto interessante do Velho Testamento e que foi colocado para o Novo Testamento é Marcos 12:30. Eu vou colocar Marcos 12:30, Jesus falando de um texto do Velho Testamento. Ele diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Vejam, Jesus está trazendo o texto lá de Deuteronômio 6:5, e que ele acrescenta uma palavra grega, dianoia, que é o entendimento, é a passar pela mente, que foi traduzida da nefesh, que é alma. Alma incluía o entendimento. Então, no hebraico é nefesh, alma, e Jesus e Marcos colocou o que Jesus falou sobre o dianoia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Ou seja, Deus quer que o seu povo seja consciente. Significa que toda espécie de manifestação de êxtase não vem de Deus. É bem claro isso.
Eu vou dar outros textos bíblicos. Vejam, em Lucas 24, 44, Jesus falando aos discípulos, né? A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Essa palavra grega para entendimento é a palavra grega nous, que quer dizer mente. Jesus abriu a mente dos seus discípulos para compreenderem as Escrituras. Porque quanto mais somos cheios do Espírito, mais conscientes, mais racionais nós somos. Algumas pessoas confundem aquele texto de Provérbios que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso está dizendo exatamente que a minha fé não pode estar firme em raciocínios humanos, em palavras humanas. A minha fé tem que estar firme na palavra de Deus e não nos raciocínios humanos. Mas para eu estar firme nesta palavra, eu preciso do raciocínio, eu preciso da razão. É isso que o texto quer dizer. Mas jamais Deus coloca uma pessoa em êxtase fora de si. Isso não é de Deus. Vamos ver outros textos, como Romanos 12, de 1 a 3. Eu quero que vocês prestem atenção. Nesse texto de Romanos 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Prestem atenção. Primeiramente, o apóstolo Paulo diz que o culto racional, alguns traduzem como espiritual. Está completamente errado a tradução, porque a tradução grega, a palavra grega, o adjetivo grego é logikos, que vem de lógica para nosso português. Vem de log, que é raciocínio, logikos, culto racional. O culto teria que ser racional desde lá do Velho Testamento, como nós vimos, que o sacerdote teria que ser sóbrio. O culto racional, a verdadeira adoração, corpo, colocar os nossos corpos no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque naquela época a adoração a Baco incluía êxtases, incluía embriaguez, incluía excessos, como há em algumas igrejas neopentecostais. Pessoas ficam subindo nas colunas, ficam jogando coisas, ficam pegando púlpito e ficam fazendo asneiras, coisas que não vêm de Deus. Vamos ver o verso 3, e vejam que a renovação da mente, aqui novamente é a palavra grega nous, mente, a renovação da mente, para quê? Para que eu possa saber qual é a boa, agradável e perfeita de Deus, mediante a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que tem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que eu possa discernir qual é essa vontade, e isso tenho que usar a razão, eu tenho que usar a razão. Vejam aqui no verso 3, que Paulo diz aqui: porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vejam, Paulo, ele faz uma referência de fé, de medida da fé, e ele pede para nós pensarmos aqui, colocar a mente, dedicar a mente, é outra palavra grega, colocar a mente, pensarmos, e ele diz segundo a medida da fé, isso significa que a minha fé está inclusa o pensar, está inclusa o raciocínio, e Paulo diz isso pela renovação da mente. Então, o êxtase, ficar com os olhos fechados, dançando para um lado e para o outro, isso não vem de Deus.
E eu vou dizer que isso vem do diabo. Aí alguém diz, mas existe uma pessoa pode dançar espontaneamente para Deus? Claro, a Bíblia diz, louvai o Senhor com adufes e danças. Mas essas danças não são em êxtase, e com os olhos fechados, volta como num culto, como se o culto fosse somente isso, e como se as pessoas estivessem como se estivesse num êxtase, dançando sem consciência de uma adoração, de uma letra, só o som de um tambor, de um ritmo. Isso acontece no candomblé, acontece na quimbanda, porque ali são espíritos, e os mesmos espíritos atuam nessas igrejas. Por isso que você vê esses obreiros de saia, esses obreiros com uma roupa muito estranha, porque o que está agindo neles são espíritos enganadores. Vamos ver uma coisa interessante em 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo fala dos dons. Vejam, quando Paulo, verso 14, que diz o seguinte: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O que estava vendo na igreja de Corinto? Os irmãos estavam orando somente em língua, falando em línguas, mas é o que Paulo está ensinando. Eu posso orar em línguas, e se eu não interpreto, se eu não tenho a interpretação, a minha mente fica infrutífera, é o nus, a mente fica infrutífera. E se a minha mente fica infrutífera, eu não posso adorar a Deus perfeitamente, porque o nosso Deus nos deu raciocínio, nos deu a mente, o próprio Deus nos deu a faculdade de pensar, da moralidade, exatamente para isso. Então nós temos que entender que os demônios agem nas igrejas com muita facilidade, e nós precisamos saber isso. Os apóstolos nos orientaram. Vamos ver 1 de João, capítulo 4, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Veja o que diz o verso 4, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Vejam, apesar de João estar trazendo aqui num contexto doutrinário da cristologia, que havia falsos profetas que estavam trazendo uma doutrina errada da cristologia, mas o apóstolo João está dizendo que existem, que nós devemos provar os espíritos, porque muitos não procedem de Deus. E ele está falando para a igreja. E aí ele fala porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem é aquele que está no mundo? É o diabo, está falando do diabo. E esses espíritos que estavam nesses falsos mestres estavam trazendo uma doutrina errada da cristologia. Mas o grande problema é que no contexto de João era o problema da cristologia. Mas pode haver em muitas igrejas espíritos enganadores que muitas vezes não falam contra a cristologia, mas eles estão agindo no meio da igreja. Agindo como? Trazendo êxtase, hipnose e outras coisas que a igreja não está tendo discernimento. Vamos ver outro texto, Paulo exortando a Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso. Primeiro, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Notem que alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores,
a doutrinas de demônios. E Paulo, ele coloca até algumas doutrinas erradas que esses falsos profetas estavam falando sobre o problema do casamento, doutrinas na área da sexualidade e também ensinando sobre o que Paulo diz, exigindo a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Isso significa que existem pessoas dentro da igreja que apostataram da fé há muito tempo e eles estão sendo totalmente orientados por demônios, por espíritos enganadores. E diz mais, vamos dizer, pessoas que estão na internet aí, influencers, que pedem Pix, que eles assumiram um personagem, que eles admitem que não são crentes, eles assumiram um personagem, eles falam um tipo de línguas, e por isso muitas pessoas o seguem, muitas pessoas dizem glória a Deus. Minha gente, muito cuidado, muito cuidado. Eles mesmos assumem que são um personagem. Há um certo comediante que ele assumiu que ele fazia comédia como se fosse um pastor, imitando os pastores de algumas igrejas da teologia da prosperidade. E eu vi um podcast dele dizendo que muitos mandavam mensagens para ele, falando da vida pessoal para ele aconselhar. E ele simplesmente fazia uma comédia. E a gente veja como existem pessoas, como o povo de Deus é ingênuo. E aí que entra o perigo dos demônios. Vejam o que Paulo falou. Ele diz estava falando e ensinando, era considerado as coisas profundas de Satanás. Portanto, a igreja deve ficar alerta. Deus não tira a sobriedade. Se alguém está cheio do Espírito Santo, ele pode se emocionar, claro. A emoção é natural, mas as minhas emoções, elas não tiram as minhas faculdades de raciocínio, de sobriedade, de domínio próprio. Quem entra em êxtase, saibam de uma coisa, vem do diabo. O diabo é que tira a racionalidade, é que dá êxtase às pessoas e que elas ficam fora de si, fazendo coisas de olhos fechados, rodando, sem um significado, sem uma direção. Portanto, cuidado, igreja do Senhor.